Tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, que sempre nos acompanha. E estando juntos nessa casa de oração,
Vamos pedir a Deus e a Jesus que os nossos pensamentos sejam focados ao aprendizado do Livro dos Espíritos e do nosso querido Evangelho. Pedimos a Deus também que nós possamos aplicar esses ensinamentos para as pessoas com que nós convivemos. Que nós a cada dia possamos ser mais próximos aos ensinamentos do Cristo. E o mais importante, que o nosso coração e os nossos pensamentos, as nossas atitudes sejam repletas de amor e de caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. E com esta prece, pedimos a permissão para a abertura dos trabalhos dessa tarde. Graças a Deus e graças a Jesus. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esta casa que muito carinhosamente nos acolhe. E que Deus abençoe cada um de vocês, bem como também os seus familiares. Sejamos gratos a Ele, que nos concede esses momentos felizes, bons aqui, onde nós podemos compartilhar da doutrina espírita, que nos aponta para dias melhores na nossa jornada, na nossa caminhada aqui na Terra. Uma breve e simples reflexão sobre a questão 704, conforme anunciada pela Fátima. Essa questão pertence ao grupo das questões que compõem a lei de conservação. O instinto, quando falamos do instinto de conservação, então nós entendemos que o instinto de conservação, ele é uma lei natural. E essa lei natural abrange todos os seres vivos. Todos os seres vivos, eles estão inseridos nesta lei. E todos os seres vivos, qualquer que seja o seu grau, eles obedecem a essa lei e eles se encontram, então, envolvidos com ela. E a ação de cada um, naturalmente, pode ser até inconsciente. Então, o instinto parece que ele adivinha, ele leva o indivíduo ao caminho, ao rumo certo, sem que disso ele tenha consciência. Então, o instinto, ele gera uma espécie de intuição. É isso que estamos querendo dizer, uma intuição, e mesmo não se dando conta dessa intuição, o ser que é dirigido, tangido pelo instinto, ele vai chegar, ele vai buscar aquilo que ele está necessitando. Partindo dessa premissa, pode-se deduzir que o primeiro direito natural de cada ser vivo é o direito de viver, o direito pela vida. E esse direito pela vida, naturalmente vai gerar necessidade. E essa necessidade, ou essas necessidades, na verdade, ela gera o quê? Ela gera aquele sentimento de procura, de busca do que se necessita para manter essa vida. Então, na verdade, os seres, por muito evoluídos que eles sejam, o instinto, ele sempre está presente em vários momentos da vida dele. Então, é essa questão 704 que Kardec pergunta: se Deus dá ao homem a necessidade de viver, Ele dá também os meios para ele se suprir, para ele buscar dessa necessidade? Naturalmente que sim, às vezes com sobra até. Então, Deus dá os meios, sim, e também todas as ferramentas necessárias para o ser humano buscar sempre o quê?
o melhor da vida. É o bem-estar físico, o bem-estar moral, o bem-estar espiritual. Então tudo isso forma um conjunto do ser harmonioso. E isso que nós chamamos lá no fundo depois felicidade. Quando tudo está completo, não falta nada, então nós chamamos de felicidade. Mas nós fazemos uma pergunta: se a civilização crescem as necessidades, será que a Terra tem para dar para todo mundo? Naturalmente que sim, porque a partir do momento que a civilização cresce a necessidade, aumenta também a necessidade do indivíduo buscar, então ele também aumenta a sua criatividade, então não vai faltar nada. Naturalmente, aquele que busca um pouquinho mais do necessário, ele vai sofrer um pouquinho mais. E é isso que a necessidade do homem, ela busca sempre aumentar pela criatividade, e quando sobra, faltando, não faz bem. A pessoa sofre. Sobrando também pode gerar sofrimento. Então a Mãe Natureza, ela nos oferece condições com sobra para suprir as nossas necessidades, e devemos lembrar que ela deve ser bem tratada, bem cuidada, porque ela responde. Se nós esbofeteamos a natureza, naturalmente ela vai nos responder lá na frente, porque ela nos dá a vida, ela nos dá o sustento, mas nós é que cuidamos do que nós vamos plantar. Se plantamos bem, colhemos bem. Naturalmente, os frutos do nosso trabalho, o fruto, vamos dizer assim, do nosso sacrifício, vai naturalmente beneficiar, nos fazer bem, e como também nos trazer felicidade, equilíbrio, alegria, e sem falar em prosperidade, porque só a vida em si já é um milagre. Mas é preciso que o homem trabalhe corretamente e cuide bem da natureza, respeitando o que nós chamamos de leis naturais. E quando falamos de leis naturais, não são leis inventadas, passageiras, que o homem cria de acordo com a necessidade do momento, mas são leis universais estabelecidas para o mundo inteiro. Então, se agredir a natureza, como nós falamos, ela responde. Então, muitas vezes nós reclamamos, nós indagamos da natureza: por que está acontecendo isso? Por que faltou isso, faltou aquilo? Então é bom a gente refletir as nossas atitudes, os nossos atos, o nosso procedimento do dia a dia. Por isso diz lá Jesus: buscar e achareis. Então esse buscar e esse achar, o homem, ele é mais feliz quando ele fica satisfeito com aquilo que é justo, com aquilo que é necessário e que é útil para a sua vida. Quando ele parte para o supérfluo, o que ele não necessita, o que vem em demasia, naturalmente isso vai gerar sofrimento. Então vamos refletir no que é bom, justo e necessário para nossas vidas e para todas as outras vidas também que tem ao nosso redor, que é o nosso próximo, são nossos irmãos. E quando sobra, a gente pode dividir, e mesmo nos sobrando, não faltando, podemos sim compartilhar tanto os bens materiais quanto os bens espirituais, os morais, os intelectuais, sempre passando o melhor para o ser humano. Assim nós sempre seremos abençoados por Deus, que muito nos ajuda e muito nos fortalece, em especial nos momentos mais difíceis. Que Ele, mais uma vez, nos abençoe, nos ampare, nos dê força para continuar a nossa jornada e sempre fazermos o melhor. Muito obrigado pela preciosa atenção de vocês. Uma boa tarde a todos. Pedi e vos será dado. Buscais, achareis. Batei à porta e ela será aberta. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate à porta, ela abre.
Mas também quem entre vós, homens, que um filho pede pão, dá uma pedra, que pede um peixe, oferece uma serpente? Se vós, que sois maus, sabe dar a seu filho o que é de melhor, muito mais razão tem o Pai que estás nos céus de dar a seus filhos os verdadeiros bens quando lhe pede. Vou reforçar: dar os verdadeiros bens. Então, pedir vos será dado, buscais, acharei, bata a porta, ela se abrirá, é análogo, como se estivesse falando: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, que vai levar à lei do progresso. Porque o progresso, gente, ele é filho do trabalho. O trabalho gera progresso porque ele coloca as forças da nossa inteligência em ação. Então essa máxima de Jesus, buscas e acharás, como todas as outras do Mestre, nós passaríamos a tarde toda aqui, né, João? E não conseguiríamos tirar todas as lições que o Mestre quis nos passar. Mas vamos focar para dar continuidade ao que o João começou no Livro dos Espíritos. Vamos focar no trabalho. Porque o trabalho, para a maioria de nós, muitas vezes é visto como uma carga pesada. A gente esquece que ele é um recurso precioso que o Pai nos deu. E para a gente começar a falar um pouquinho de trabalho, eu vou emprestar a qualidade do Augusto, né? O nosso contador de história. Vou pedir ele para deixar eu contar uma historinha, na realidade um mito. Sísifo foi o mais astuto e com menos escrúpulo entre os mortais. Sísifo era filho de Eolo, o deus do vento, por isso descendente de Deucalião, que, segundo a mitologia, deu continuidade ao mundo depois do dilúvio. Sísifo aprontou muitas barbaridades. Quando morreu e chegou no reino dos mortos, ele foi condenado a empurrar ladeira acima um grande bloco de pedra. Quando ele chegou no cume, quase no finalzinho, o bloco se virou contra ele, rolou ladeira abaixo. Sísifo teve que retornar ao bloco, novamente empurrá-lo, mas toda vez que ele chegava lá no final, o bloco se virava, rolava a ladeira abaixo, ele tinha que retornar ao trabalho, mesmo sabendo que seria feito eternamente. Então esse suplício de Sísifo, ele simboliza os esforços que nós temos que viver nessa dura existência de um mundo de provas e expiações. Os esforços que temos que realizar, os fracassos que acontecem e a necessidade de recomeçar. Então, como Sísifo, gente, todos os dias, todos nós temos o nosso bloco de pedra para ser empurrado. Dia a dia, semana a semana, mês a mês, anos a anos. Começando e recomeçando. Só com uma diferença de Sísifo: não é para a eternidade. O nosso suplício não é para a eternidade. O nosso suplício, ele só vai durar o tempo necessário do nosso aprendizado. Lição aprendida, acaba o sofrimento. Então nós empurramos diariamente o nosso bloco de pedra, mas com a esperança de um dia melhor. E pode ter certeza, esse dia vai chegar. Então nós somos que nem o agricultor, que olha para o seu campo, que foi devastado pela geada, a colheita toda perdida, mas não adianta ele cruzar os braços e lamentar. Ele tem novamente que plantar com a esperança de uma farta colheita. Como aquele que perde o emprego,
Não adianta nada ele cruzar os braços, ele necessita do trabalho para a sua sobrevivência, ele encontra forças para voltar ao mercado de trabalho. Como aquele que perde um ente querido, que tem o seu casamento destruído, mas o outro se foi, ele continua ali. Ele precisa continuar a viver. Então ele tem que começar e recomeçar. Então todos nós, gente, como Sísifos, temos o nosso bloco de pedra. Todos nós temos um trabalho a ser realizado. E muitas vezes, como eu disse, parece uma carga insuportável. Parece que o bloco é grande demais. E isso já vem, gente, de uma herança, né, João? Lá da antiguidade. Se nós pegarmos o conceito de trabalho, ele vem do latim. Desculpa, eu não sou muito boa na pronúncia, se tiver alguém aqui que esteja uma pronúncia melhor, né, João? Mas vem da palavra tripalho. Tripalho é um instrumento de tortura usado para executar condenados. Então essa própria etimologia já associa trabalho a punição e sofrimento. Repare ao longo da história como que o trabalho é penoso, está lá na Bíblia. Adão sofre a queda do paraíso, foi condenado a trabalhar. Palavras do anjo: ganharás a vida com o suor do teu rosto, trabalhando. Olha, o trabalho é uma atividade tão desagradável que o próprio Deus trabalhou 6 dias na construção da terra, descansou o 7º dia. Brincadeira, né, gente? Porque nós adoramos usar textos sagrados para justificar os nossos equívocos, né? Espírito evoluído, gente, não tem esse conceito de trabalho, não. Quanto mais evoluído, eles sabem ver como é precioso esse recurso que o Pai nos deu. Mas assim a gente foi evoluindo. Quando nós nos tornamos mais civilizados, a gente deu um jeitinho de se livrar do trabalho pesado. A elite, né? Aqueles aonde, como eu disse, a força da inteligência foi desenvolvida mais, que percebeu que tinha o domínio, o poder, deu um jeitinho de se livrar do trabalho pesado. Surgiu a escravidão, onde o escravo fazia o trabalho físico pesado. Então foi criando no nosso conceito que trabalho pesado, força, é indigno do homem que tem poder, que tem inteligência. Foi se desenvolvendo mais a civilização, graças a Deus, né? Pelo menos de uma forma legal, a escravidão foi extinta. O que fazer com o serviço pesado? Surgiu o comércio, a indústria, as empresas. Saiu a figura do escravo, entrou a figura do operário, agora remunerado, com todos os seus direitos garantidos pelas leis trabalhistas. Sai o escravo, surge a figura do operário. Sai a figura do senhor de escravo e entra a figura do patrão. Mesmo com todos os direitos garantidos pelas leis trabalhistas, continuamos a achar o trabalho um fardo pesado demais para ser carregado, igualzinho o bloco de pedra de Sísifo. Tanto é que se diz, né? Morreu, descansou, quer dizer, deixou de trabalhar. Então o filósofo Karl Marx diz que um desses motivos da gente achar o trabalho, esse fardo tão pesado, é porque o trabalho é alienado. O operário, o trabalhador, participa muito pouco dos lucros. Muitas vezes ele nem pode usufruir daquilo que ele produz. Um exemplo bem simples: lá na construção civil, o pedreiro, aquele que trabalha na obra, constrói mansões, constrói prédios luxuosos que ele e a família dele nunca vão poder habitar.
Ele, enquanto está construindo lugares com todo luxo e conforto, muitas vezes é obrigado a morar com a família em locais, gente, que é subhumano. Não tem nem o saneamento básico. Constrói hotéis 5 estrelas, até muito mais. Mas ele e a família dele não vai chegar nem na recepção. Constrói hospitais com toda a tecnologia, com todo o avanço para garantir a vida, o alívio a esse sofrimento de tantas doenças. Mas ele e a família dele, muitas vezes morrem na fila esperando atendimento. Vai ajudar a construir escola com um nível de educação altíssimo. Mas o filho dele, se conseguir, vai ser a muito custo, enfrentando filas de madrugada para conseguir uma vaga numa escola pública. E assim por diante. As grandes montadoras vai ajudar a construir, montar carros maravilhosos. E muitas vezes aquele operário tem que usar o seu vale transporte, que é garantido por lei, para pôr comida dentro de casa. Ele vai a pé trabalhar. É assim nas confecções, calçados, aquela que trabalha naquelas mansões luxuosas, deixa tudo limpinho para o patrão. Chega na casa dela, é o esgoto correndo ali na porta da casa. Então, gente, para a maioria dos operários, o que é o trabalho? Desagradável, insuportável, uma carga ainda muito pesada. Mas não devia ser esse o conceito de trabalho. Se nós pegarmos um sinal verde pelo espírito de André Luiz, psicografia do Chico, ele coloca: na farmácia da vida, o trabalho é o melhor remédio. Então o trabalho ainda tem esse conceito, gente, de ser insuportável, desagradável, exatamente pelas injustiças que acontecem. Por essa desigualdade, levado pelo orgulho e o egoísmo de uma minoria detendo o poder, aonde infelizmente o forte domina e explora o fraco. O trabalho ainda tem esse conceito, gente, pela falta então de fraternidade. Do outro parar e pensar em fazer ao seu próximo aquilo que ele gostaria que lhe fosse feito. Então, gente, a finalidade do trabalho não foi para nós apenas os nossos interesses. Não é para usar toda a nossa capacidade do trabalho para dominar aqueles que estão mais fracos. A finalidade do trabalho é exatamente o que o João nos colocou na questão 704, quando ele falou da necessidade da vida. Como ele bem colocou, o primeiro direito natural de todo ser vivo é a vida. Tanto é que ninguém tem o direito, gente, de atentar contra a vida do outro e a sua própria vida. A vida ela é importante demais para nós, porque existem lições que o espírito só aprende reencarnado, principalmente em relação no relacionamento, João? Ele precisa desta vida. Como que é importante, e tem outra forma de nós reencarnarmos se não for com esse corpo físico, gente? Ele é muito importante para nós. Tanto é importante a vida aqui para nós, essa reencarnação, o nosso corpo físico, que no mundo espiritual, com todas as faltas que nós cometemos, as mais graves, gente, aquelas que a espiritualidade sabe que mais sofrimento vai nos trazer, é o homicídio, o suicídio e o aborto. O homicídio, você está tirando a oportunidade que o Pai deu para aquele espírito realizar o seu aprendizado. O suicídio, você está desperdiçando a tua oportunidade que o Pai te deu. E o aborto, você não está dando nem oportunidade desse espírito vir realizar o seu aprendizado. Então é lógico que se a vida é tão importante para nós, como João colocou, é lógico que ele é Pai de amor. Ele iria colocar todos os recursos necessários para que a gente preservasse a nossa vida. O Pai gostaria que todos os seus filhos retornassem à pátria espiritual pelo desgaste
natural do corpo. Cada um de nós nasce com uma quantidade de fluido, né, João? Só quando cessasse isso de forma natural. Então ele coloca todos os recursos para a gente manter o corpo físico e a mente. E um desses recursos tão valioso, gente, é exatamente o trabalho. Então, se o trabalho fosse uma atividade desagradável, insuportável, esse fardo tão pesado, o Pai não iria nos dar, gente. O Pai é amor. Tudo que Ele coloca para nós tem uma utilidade, para que possamos, num dia, né, encontrar o nosso caminho da felicidade. Então, Deus não pode nos isentar do trabalho, gente. Ele não pode nos isentar do trabalho físico, porque o que aconteceria com os nossos membros? Eles iriam se atrofiar. É só a gente ver uma pessoa que passa muito tempo acamada, gente, né, impossibilitada, as feridas que formam, né, todo aquele, né, sofrimento, os membros, né, quando fica por um tempo ou depois todo o resto da vida ali, a pessoa precisa de físio, precisa de ajudar, porque aqueles membros vão se atrofiando. Por quê? Porque foram dados exatamente para colocar em movimento, para nós realizarmos o nosso trabalho físico. O Pai não pode nos isentar do trabalho da inteligência, gente, porque senão o nosso espírito permaneceria na infância. Nós continuaríamos naquele instinto igual aos animais. Então, gente, o trabalho é muito importante. Então, nesta tarde, nós temos que tomar consciência de como que eu estou vendo essa minha capacidade de trabalhar. Como é que eu estou vendo o meu trabalho? Eu estou falando tanto do trabalho remunerado que nós precisamos, como o João colocou, para garantir a nossa sobrevivência, mas também aquele trabalho que a gente faz de voluntariado, o trabalho que a gente faz porque a gente gosta. Seja remunerado ou não, nós temos uma posição dentro do trabalho, não temos? Qualquer organização, qualquer empresa precisa ter uma hierarquia, precisa ter uma disciplina, precisa ter aqueles que administram. Então, qual é a tua posição? No seu trabalho, se você tem a posição de comando, de direção, de chefia, como é que você está tratando aqueles que recebem a tua orientação? Vamos colocar subalternos. Você está tratando com bondade? Com benevolência? Você está vendo ali que todos nós somos irmãos perante Deus? Você tomou consciência que sozinho, mesmo que você tenha o poder, você não faz nada? Que em qualquer trabalho nós precisamos de todos. Você não realiza um trabalho sozinho. Desde aquela função que você considera mais simples, você precisa. Nós estamos com essa consciência? Nós estamos usando o nosso poder, a nossa direção, para erguer a moral daqueles que estão trabalhando comigo? Ou estou usando para esmagá-lo com o meu orgulho? Se eu tenho poder, se eu tenho a parte da administração, gente, eu tenho que fazer de tudo para tornar menos penoso a atividade daquele que é subalterno. E se você está na condição de receber ordem, o subalterno, como é que você está lidando com isso? Você está realizando as suas funções? Você parou para entender por que você está naquela condição? Muitas vezes, gente, é comodismo. A gente se acomoda na situação, a gente só realiza aquele trabalho e depois vai invejar aqueles que conseguiram um cargo melhor. Primeira coisa, é comodismo? Não, não é. Eu fiz tudo, mas continuo. Não tenho uma lição para aprender ali? Será que em outras reencarnações você não teve o poder? Você esmagou o outro com o seu orgulho? Será que você não veio naquela condição para aprender lições? Independente, gente, do que é o nosso patrão ou não, nós temos que realizar o nosso trabalho com amor. Eu nunca esqueço uma vez o Alain, eu não sei se foi desse tema que o Alain falou aqui, mas ele usou um exemplo muito simples, gente.
Ele, como trabalha como uma montadora, as palestras que ele dá, né? Eu não vou saber usar os seus termos técnicos, tá? Mas de uma forma simples o Alain nos colocou, que foi, né, falado, que às vezes você fala assim, eu vou me preocupar para controle de qualidade desse carro, último modelo, eu nunca vou ter um carro desse. Você é responsável pelos freios daquele carro. Você nunca vai ter um carro daquele, concordo. Mas um dia, aquele carro que você não deu a mínima da atenção, que usou tudo que você deveria fazer ali, está vindo pela rua, um ente querido seu, uma pessoa que você ama, né? Hoje em dia é tão comum ali no celular, né? Distraído, atravessa a rua, sem perceber que o carro vem vindo. A hora que ele vai frear, o freio falha. Se tivesse tido controle de qualidade, se talvez, né, não aconteceria. Então, gente, temos que realizar o nosso trabalho com amor. A gente tem que passar a ver o nosso trabalho de uma forma diferente. Só para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho do nosso trabalho conosco. Aquele trabalho que se refere à nossa reforma. Porque muitas vezes, diante das vicissitudes da vida, que é toda essa miséria, dor, sofrimento, quando a gente vê os outros ou nós passarmos, fala, mas por que a espiritualidade não atua? Olha lá, cientistas, educadores, anos e anos de pesquisa, né? Fracassos. Eles poderiam dar um jeitinho, eles sabem tudo. Por que já não coloca alguém ali para descobrir a cura para o câncer, para acabar com esses políticos corruptos? Põe alguém lá na política, na educação, na saúde. Quer dizer, a gente está querendo tudo na bandeja, né? Tudo prontinho, né? Não é assim, gente. Se Deus fez do trabalho uma necessidade, Ele nos disse, filho, buscas e achará, produza, trabalhe e serás filho da tua obra. Terás mérito naquilo que fizeres. Por isso que se diz, cada um segundo as suas obras. Não adianta dar de mão beijadas para nós, gente. Nós não vamos valorizar. Se há necessidade ainda dos cientistas investigarem, se há necessidade ainda das doenças, se ainda nós não temos um modelo de educação, de economia, desculpa, o problema não está lá em cima. Se existe tudo isso, está em nós ainda. Nós ainda não podemos e não chegamos ainda para receber tudo isso. Então tem que ser trabalhado. Nós temos que conquistar, porque quando se vai pesquisar sobre doenças, um sistema de educação melhor, uma política mais justa, aqueles que estão ali aprendem que tem que trabalhar o sentimento do orgulho e do egoísmo. Então, gente, não adianta a gente ficar esperando tudo pronto. Os espíritos não podem nos isentar do trabalho que cabe cada um para nós fazermos. Então, pode ver, está no Evangelho de Jesus. Jesus prometeu a cura para alguém? Não. O que Jesus disse quando nós estamos sofrendo? Que Ele iria nos dar o consolo. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Em momento algum, Jesus disse que Ele ia resolver os nossos problemas sem a nossa colaboração, sem a nossa participação. Não adianta pedir e cruzar os braços. O que Jesus está nos oferecendo é o alívio. Esse alívio que Jesus fala é assim, eu estou mostrando para vocês o caminho. O trabalho quem tem que fazer é vocês. Então não adianta a gente pensar que os espíritos vão nos substituir naquilo que nós temos que fazer, que eles não vão. Não adianta a gente achar que os amigos espirituais vão nos isentar de lutas, não vão. A gente sabe que para ganhar uma guerra há batalha. Então, sem caminhar com os nossos próprios passos, não vai ter avanço, não vai ter vitória. Então, gente, Jesus
não está prometendo nenhuma cura. Ele está prometendo o alívio. Então não adianta a gente achar que Deus, Jesus, os amigos espirituais e até os encarnados pode fazer aquilo que nos cabe. Não. O que tanto a espiritualidade como os encarnados pode fazer é nos ajudar, é nos dar força, é nos dar orientação, mas o trabalho tem que ser feito para nós. Então, quando Jesus disse, pedes e terás, ele está falando, pede luz no teu caminho e vai ser dado. Pede ajuda, será enviado os anjos guardiões, como está no Evangelho, que vão te ajudar a carregar as pedras. Mas eles não podem te substituir no teu lugar. Pedes resistência ao mal. E eles vão vir, vão te orientar, vão te dar força e vão caminhar com você. Pede orientação que jamais vai faltar. E quando bater na porta, bate com humildade. Bate reconhecendo que Deus sabe o que é melhor para cada um. Que talvez aquilo que você vai pedir, no momento, você não pode receber. Aceite aquilo que o Pai está te oferecendo. Pode ter certeza que é o melhor. Boa tarde a todos.